Deus é maravilhoso, arrumou para ele uma crente. E Amém. ia para ir para a igreja com ela. Está tudo certo, Deus é maravilhoso. Aí minha mãe fala assim para mim: filho, a mãe dele está desesperada, que você venha, porque ela quer que você vá. Você precisa orar com a família dela, com ele, com ela e com a casa. Amém? Amém. Vamos lá, pai. Ontem nós fomos lá, nós três, eu e os dois. Fomos fazer a obra, levar uma palavra de conforto, de bênção. Olha que eu quero dizer para vocês que Deus te guardou até aqui, Ele vai te guardar, filho. Ele vai te dar um propósito sobre a tua vida. Ele tem propósito sobre a tua vida. Meus amados, tem pessoas que creem em coisa tão absurdas, não creem em Deus, não creem nesse Deus de Gideão. Então, meus irmãos, são oportunidades. Eu quero falar sobre isso, não quero me delongar aqui na palavra, produtiva ou cumprir, porque senão, meus irmãos, são muitas histórias que acontecem porque nós somos pregadores. Esses dias aí você deve ver, o homem está de boa. Aí, meus irmãos, chega Isaías, texto conhecido nosso, do capítulo 6. Isaías, ele fala assim: no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. E ele, por conta da morte do rei, ele começa a chorar copiosamente a perda de Uzias. Ele fica chateado, ele talvez fica down, ele abaixa a cabeça, ele fica. Sabe quando você perde alguém assim? Ele fica desse jeito. Mas eu não vou falar sobre isso, até porque é um texto já conhecido, vou lá para frente. Aí lá no versículo 8 ele fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, uma oportunidade que Deus deu a ele. Depois de tudo que aconteceu, ele fala assim: eu ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Então, meus irmãos, Isaías, ele ouve a voz de Deus. Isaías atenta para a voz de Deus. Isaías, depois de ele ouvir, dele atentar para a voz de Deus, o que ele faz? Ele, meus irmãos, entende que Deus estava chamando ele fala assim, ele se oferece como voluntário para cumprir o chamado. Aí, meus irmãos, eu falo pouco isso na igreja, falo pouco, mas eu já ouvi demais. Às vezes nós falamos assim: não, pastor, eu estou assim porque eu estou pagado, porque isso, porque aquilo, porque eu tenho sido concursado, e Aí, meus irmãos, o que acontece com Isaías? Ele se oferece e fala assim: Deus, eis-me aqui, envie-me a mim. Meus amados, o que é que eu ofereci a Deus? O que é que nós temos oferecido para o Senhor? O que é? Meus irmãos, a obra de Deus, é óbvio que é essa que temos, são os ministérios que tem aqui na igreja, mas a obra de Deus, ela não pode ficar parada só nessas quatro paredes. A obra de Deus, meus irmãos, tem pessoas lá onde você mora, onde eu moro, onde você trabalha, onde eu trabalho, que precisam de ouvir esse Jesus maravilhoso. Ele ouve a voz, ele atenta para a voz e ele oferece. Ele fala assim: Deus, estou aqui, envia-me, manda eu, Deus, estou aqui.
Aí, meus irmãos, eu volto a dizer que o tempo está passando. Eu não tenho muito tempo, eu era jovem, meus irmãos, aí, alguns anos atrás, jovem, sim. Aqui, nós, um grupo de amigos meus, aqui que moram comigo, sabe qual que era os nossos carros de viajar? Fusca, Fiat 147 Brasília. E nós pegávamos esses carros em Chico de Mar e mais um pouco, e ia para Minas, viajava 10 horas, 12. Tinha o Brasília com um pneu para só Jesus na causa. Freava, ela buzinava, parecia eu sei tão tranquilo. E nós íamos com maior alegria. Hoje nós temos uma condição melhor, um carro melhor. Você acha que eu tenho vontade de ir? Não quero mais não. Eu chego ali de medo, a Ana é igual a mãe, me puxou. A Rosana, a primeira vez que ela foi, ela nossa 600 quilômetros. Chegou ali em 110 quilômetros de Pirassununga. Ela falou assim: está chegando? Nem no meio, a Ana nem gosta. Chegou no primeiro, minha filha já pensou: pai, está perto? Meu filho, nem perto da metade. Tem que andar muito. Mas aí foi. Mas aí Rosana depois ela aprendeu a viajar e vai tudo bem agora, com muita alegria e dá tudo certo. Mas passou o tempo, irmãos, o que eu quero dizer é isso. Passou o tempo. Agora chegando aí, meus irmãos, meio século. Você acha que eu vou ter disposição de 20 anos atrás? Você acha que eu vou ter? Não vou ter, irmãos. Isso é fatal, é lógico, é óbvio. Como é que é? Você acha que... Então faça agora, filho. Faça agora, filho. Deus tem te dado a oportunidade. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu ministério. Cumpra aquilo que o Senhor, para aquilo que o Senhor te chamou, te elegeu. Meus irmãos, eu tenho um texto no meu coração, que eu amo. Que quando, meus irmãos, Maria recebe a visitação de um anjo, lá em Lucas capítulo 1, e ela, meus irmãos, recebe, e ele conta toda a história para ela. Ele falou assim: ó, você vai gerar. Vai gerar? Você já pensou hoje, se chega um anjo e fala para você que você vai gerar? Eu vou gerar como? Eu não sou casada, eu não tenho como. Não, você vai gerar. Parece, meus irmãos, que, né, umas coisas assim meio... E ela está escutando tudo aquilo. Aí ainda fala assim: a tua prima Isabel, velhinha, está grávida, de 6 meses. E esse anjo aí viajou. Veio um automóvel quebrado, chegou aqui com os miolos. Pode esquecer. Ela poderia, meus irmãos, ter dito isso, ela podia ter pensado isso. Qualquer uma das irmãs, eu penso que pensaria um negócio desse. Aí ela escuta toda a história do anjo, o Espírito de Deus ministrando o coração dela. E ela, meus irmãos, esse versículo para mim é uma grande bênção, sempre foi. Eu trago ele junto ao meu ministério. Aí Maria ouve toda essa história que está em Lucas 1. Eu não vou ler o texto, até porque é cumprido, quando o anúncio do nascimento de Jesus. Mas no versículo 38, a palavra do Senhor disse assim: então disse Maria: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe o que Maria fala, meus irmãos? Olha, eu escutei umas tantas coisas aí que eu estou até meio confuso. Mas eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a palavra. Eu vou obedecer o meu chamado. Eu vou tomar essa oportunidade para mim. E vou ser guardada e abençoada, e vou cumprir aquilo que o Senhor tem determinado
sobre a minha vida,